Oi, olá, tudo bem aí do outro lado da telinha? Bom, vamos hoje para mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre o meu, o seu, o nosso xixizinho. Bora conhecer um pouquinho sobre o sistema urinário? Bom, primeiro a gente precisa conhecer quais são os órgãos que fazem parte desse sistema. Então aqui nós temos um corpo feminino, um masculino, o mesmo sistema urinário que nós temos deste lado, nós vamos ter do outro também. A única diferença é o tamanho da uretra e a capacidade de armazenamento da bexiga. De resto, é tudo igual, tá? Então, vamos lá. Para que serve o seu sistema urinário? Quando a gente fala de sistema, a gente tem que ter em mente que é um conjunto de órgãos, certo? Trabalhando em prol de algum objetivo. Então, o seu sistema urinário, ele tem a função de produzir e eliminar a sua urina. Então, por que seu sangue precisa passar lá pelos rins para fazer filtração? Porque você precisa retirar desse sangue tudo aquilo que tiver em excesso, todas as impurezas do sangue, para poder deixar ele bonitinho em condições de circular novamente pela corrente sanguínea, tá? E aí, como que o nosso sistema urinário ele é dividido? A gente divide em órgãos secretores e órgãos excretores. Então, o órgão secretor é aquele que produz alguma coisa. No caso, quem produz aqui são os rins, tá? Quem nos rins? Os néfrons, que são as unidades funcionais do rim. Então, eu vou fazer uma aula só sobre néfron, porque é um assunto bastante extenso e que merece aí um pouquinho mais de atenção. Descendo aqui um pouquinho, ó, nós temos os ureteres. Então, rins, nós temos 2 rins, ureteres 2, e eles fazem a excreção. Então, ó, agora a urina foi formada no rim, e agora nós vamos conduzir essa urina, armazenar aqui na bexiga e eliminar pela uretra. Então, temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga, uma uretra, certo? Órgãos secretores, os rins. Órgãos excretores, ureteres, bexiga e uretra. Função do sistema urinário. Como eu falei ali, ele produz, conduz, armazena e elimina a sua urina. Regula também o volume e composição química do seu sangue. Então, nós temos composições químicas no sangue que precisam ser reguladas. Então, quando tiver em excesso, quando passar pelo rim, ele vai eliminar, tá? Que composições químicas? Nós temos sódio, temos potássio, temos cloreto e por aí vai, tá? Elimina também o excesso de água. Então, sempre que eu tomar alguma... O normal seria a gente tomar 2 litros de água por dia, né? Então, pode observar que quando você toma esses 2 litros, logo você vai ao banheiro para poder eliminar esse excesso de água. Ele não pode ficar na corrente sanguínea. Ficando na corrente sanguínea, ele acaba aumentando a pressão do vaso. E aí, nos remete a outra função aqui, que no caso é a regulação da pressão arterial. Então, você eliminando excessos de água, você consegue também regular a sua pressão arterial. E por último, garantir a manutenção do equilíbrio dos minerais no corpo humano. Então, o objetivo do sistema urinário também é manter a homeostasia do sangue, né? O equilíbrio sanguíneo. Então, sempre que você tiver alguma coisa em excesso no seu sangue, o seu sistema urinário tem a função de retirar esse excesso e manter esse sangue nos níveis normais e correndo bonitinho pelo corpo. Então, vamos falar sobre cada órgão. Vamos começar com o rim. Então, o rim tem esse formato que parece um feijãozinho e tem essa cor vermelho escuro. Então, aqui é um rim real, a gente vê que ele tem essa cor bem escura, né? Um vermelho bem escurinho, meio que marronzado até. E ele está localizado na parede posterior do seu abdômen. Então, ele está encostadinho lá nas costelas flutuantes. Na verdade, mais na T12, porque a parte superior dele está encostado na T12 e a parte inferior dele vai até L3. Então, ele tem 11 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura, tá? E aí, o rim direito, ele é um pouco mais baixo que o esquerdo. Por quê? Porque nós temos um órgão aqui chamado fígado. E o fígado tem esse formato aqui, ó.
Ele vem subindo por aqui, aí ele vem retinho aqui, desce retinho e tem uma pontinha aqui. Então essa parte meio pontiaguda dele acaba empurrando o rim um pouquinho mais para baixo, o rim direito. Mas não é algo assim muito grande, são coisas de centímetros. Então acho que é 1 ou 2 centímetros mais baixo que o rim esquerdo, tá? E aí os nossos rins, eles filtram em torno de 180 litros de sangue por dia, 7,5 litros de sangue por hora e 125 ml de sangue por minuto, certo? Bom, esses são os rins. Lembrando que dentro deles nós temos os néfrons, que é a unidade funcional do rim. Continuando aí, vamos ver as relações dos rins com outros órgãos. Então, o nosso rim direito aqui, ó, que é aquele que é um pouco mais baixo que o esquerdo, ele se relaciona com o fígado, se relaciona com o colo ascendente e um pouquinhozinho do transverso, se relaciona com o duodeno, porque nós temos o estômago que vem aqui, ó, aí ele faz esse formato aqui, e quando chega no final dele, ele se encontra com o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, tá? Então esses são os órgãos com que o rim direito se relaciona, então com o duodeno, com o fígado e com a porção ascendente do colo e um pouquinho do transverso. E o rim esquerdo, ele se relaciona com o baço, com o pâncreas, com o estômago, com o colo descendente do intestino grosso e um pouquinhozinho também do transverso, tá? E aí, se vocês observarem aqui nesse rim de cima, a gente vê que tem 3 estruturas penetrando nele, né? Então, no caso, a artéria renal, a veia renal e a pelve renal, que é a parte superior do ureter, tá? Então, quando a gente tem 3 estruturas penetrando pelo mesmo buraquinho, a gente chama isso de hilo. E o hilo fica nessa face medial do rim, tá? Então, aqui nós temos um hilo real, né? Então, aqui uma artéria, uma veia e a pelve renal penetrando tudo pelo mesmo buraquinho, certo? Olha como que é uma pelve renal. Então, aqui nós temos o ureter, que é aquele caninho bem fininho, mas quando ele penetra no interior do rim, ele se abre como se fosse um leque, formando os cálices maiores e menores, tá? E aí, bora continuar. Anatomia interna do rim. Então, ó, para o rim chegar, para o sangue chegar até os néfrons que ficam aqui, ó, entre o córtex e a medula, eu tenho que ir diminuindo o calibre dos vasos. Então, ó, a artéria renal, ela penetra aqui no rim e conforme ela vai entrando e chegando lá próximo do córtex, ela tem que ir diminuindo de tamanho. Porque a gente só consegue passar substâncias em um capilar, então ela tem que ir afinando. Então, de artéria renal, ela vai virar uma arteríola e essa arteríola vira um capilar, certo? Veia renal, a mesma coisa. Então, ele vem de lá, de capilar para vênula e veia, e aí ele devolve esse sangue limpinho para a circulação. A pelve renal é aquela que faz parte do ureter, então é a parte superior do seu ureter. E aí, quando ela penetra no rim, ela se abre como um leque. Então, vamos ver esse aqui que tá bem bonitinho, apesar de eu ter colocado aqui a setinha de cálice maior e cálice menor aqui, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem como é. Então, ó, isso aqui é um cálice maior. Cálices maiores, cálice maior, cálice maior. Os menores são esses aqui, ó. Então, cálices menores, cálice menor, cálice menor, cálice menor, cálice menor, menor. Tá? É a porção superior. E aí, nessa curvinha aqui, ó, dos cálices menores, nós temos a papila renal. Então, papila renal, aí aqui em volta, ó, em volta todinho, nós temos a pirâmide renal e o miolinho é a medula renal. Então, ó, medula renal, papila renal, pirâmide renal. Essa parte carnosa aqui do rim é chamada de córtex renal. E o que reveste o nosso rim externamente é a cápsula renal.
E aí nós temos todas as estruturas de um rim internamente. Lembrando que o néfron é uma estrutura que ela tá metade no córtex, metade na medula renal. Belezinha? Vamos lá. Função dos rins. Então agora a gente está falando dos rinzinhos bonitinhos. Então olha eles aqui, tem esse formatinho de feijão. E muitas das coisas que estão aqui a gente já falou. Desculpa. Regulação da composição iônica do sangue. Então ele controla os íons do seu sangue, né? O que são os íons? Sódio, potássio, cloreto, tananã, nananã. Manutenção da osmolaridade do sangue. Osmolaridade é a quantidade de água presente ali no sangue, tá? Ele regula também o volume sanguíneo. Então nós temos em torno de 5 a 6 litros de sangue e ele sempre tem que estar regulando essa quantidade. Então não pode ter a mais e nem a menos. Ele tem que sempre estar homeostático. Sempre tem que estar em equilíbrio. Regula a nossa pressão arterial, regula o pH do sangue. Então, como que ele regula isso? Filtrando excessos de bicarbonato. Então, se tiver em excesso, ele filtra. Se não tiver em excesso, ele evita filtrar, para não perder mais. Liberação de hormônios. Então, em cima do rim, eu acho que eu não mostrei. Vou mostrar, peraí. Aqui, ó. Em cima do rim, nós temos uma glândula suprarrenal. Essa glândula, ela produz 4 hormônios. Então, nós temos a noradrenalina e adrenalina, aldosterona e cortisol. Só que isso vai ser assunto para a aula do sistema endócrino, que vai ser um pouquinho mais pra frente, certo? Então, libera hormônios ali por aquelas glândulas suprarrenais. Regula o nível de glicose no seu sangue, que é o nível de açúcar, e excreta resíduos e substâncias estranhas. Então ele sempre está tentando dar aquela equilibradinha no sangue, manter sempre ele homeostático. Os ureteres. Ureteres, então, são esses caninhos que vêm lá do rim até a bexiga. Então traz a urina lá do rim até a bexiga para ser armazenada. Ela tem 25 centímetros de comprimento. E ela é bem fininha mesmo. É igual uma... como é que fala? Carga de caneta, de tão fininha que ela é. E aí a gente divide anatomicamente esse ureter em 3 porções. Então, reparem que ele começa aqui no abdômen, penetra na pelve e depois vai até a bexiga. Então, quando ele está passando pelo abdômen, a gente chama de ureter abdominal. Passou pela pelve, ureter pélvico. Penetrou na bexiga, ureter intramural. Certo? Intra, dentro, mural da parede. Então, dentro da bexiga, a gente chama esse ureter de ureter intramural. Então, é só por onde ele está passando, ele ganha um nomezinho um pouco diferente, mas é tudo ureter. Os ureteres realizam contrações rítmicas, que é chamada de peristaltismo. O que é o peristaltismo? São movimentos ondulatórios de contração e relaxamento dessa parede, tá? E com isso ele traz a urina lá do rim até a bexiga, juntamente com uma pressão, com uma força que nós temos, que é a força da gravidade. Então ajuda a trazer essa urina até a bexiga. A urina não cai de uma vez na bexiga, porque senão a gente ficaria o tempo todo no banheiro, né? Porque o sangue está sendo filtrado o tempo inteiro aqui. Então essa urina vai vindo aos poucos até a bexiga. Então ela vai gotejando até encher e você ir no banheiro e eliminá-la, tá? Então o nosso ureter, ele tem lá em cima uma porção um pouco maior e que penetra no rim, chamado de pelve renal, que nós já vimos ali no slide anterior. Tudo bem? Legal. Bora continuar aí. Então, a função do ureter, só para terminar, conduz essa urina do rim até a bexiga. A bexiga, então, é um órgão oco, porque precisa ser oco, porque ele tem que armazenar um líquido lá dentro, a urina. Ele tem que ser elástico, porque ela se estende até a capacidade total de armazenamento.
E ela possui 2 óstios. Óstios são esses buraquinhos que nós temos aqui, ó. Então, o que está penetrando nesses 2 buraquinhos de cima são os ureteres. E aqui já é a saída da uretra. Então, o nome desses 2 óstios de cima são os óstios do ureter. E esse daqui é o ósteo interno da uretra. E lá no final da uretra nós temos o ósteo externo da uretra. Tá? Então, para vocês entenderem melhor, esse ósteo externo da uretra, pensa no pênis. Ele não tem na cabeça dele aquele buraquinho que sai o xixi é um ósteo, chamado de ósteo externo da uretra. Tá? Bom, a bexiga tem esse músculo formando ela, e esse músculo é chamado de detrusor. E ele tem a capacidade, a bexiga tem a capacidade de armazenamento de 700 a 800 ml para armazenar a urina. Então, assim, esses 700 a 800 é que a mulher ela tem um pouco menos capacidade de armazenamento do que o homem, pela anatomia dela. Porque em cima da bexiga aqui da mulher, nós temos o útero repousando aqui. Tá? Então, ela não consegue se estender tanto para caber mais urina. Diferente do homem, que ele não tem nada aqui em cima. Então, o armazenamento dele total vai até 800 ml. Certo? E aí, a nossa bexiga ela serve como reservatório temporário de urina. Temporário porque quando começa a encher, vai te dar aquela vontadinha de fazer xixi e você vai eliminar. Aqui na saída da uretra, no começo da uretra, na verdade, a gente tem os esfíncteres. Então, eu tenho um esfíncter desse lado e um esfíncter desse outro lado. Então, logo abaixo do ósteo do ureter aqui, logo aqui dos ladinhos, a gente vai ter esses esfíncteres. Esfíncteres são músculos que contraem e relaxam. Então, pensa no seu ânus. O ânus ele tem um músculo bem contraído. Na hora que você precisa fazer cocô, ele dá aquela relaxada. Então, os esfíncteres têm essa função. Então, quando a urina está ali, ó, sendo armazenada, ela não pode vazar. Ela tem que ficar presa ali até a hora de você ir ao banheiro e eliminar. Então, o que mantém a sua urina presa ali são esses esfíncteres que nós temos logo aqui na saída da bexiga. Tá? Então, esses esfíncteres que estão aqui, internos, eles são involuntários, ou seja, você não tem controle sobre eles. Então agora você está sentado aí assistindo a minha aula e provavelmente você está com vontade de fazer xixi. Então o que está te mantendo ali, a sua urina presa, são esses esfíncteres internos. Aí você agora vai pausar esse vídeo e vai lá fazer o seu xixizinho e aí você consegue sentar na privada e soltar o seu xixi. Quem que você conseguiu controlar? Os esfíncteres externos, tá? Então, por exemplo, olha como você consegue controlar. Você tá lá fazendo seu xixizinho, lindo e belo, ou linda e bela, de repente sua mãe grita fogo. O que você vai fazer? Vai continuar fazendo seu xixizinho lindo e belo? Não, você vai sair correndo, ou para ajudar sua mãe, ou para fugir de casa. E aí, o que você vai fazer? Você está no meio do xixi, você consegue prender esse xixi. Então, você controla esse esfíncter externo. Então, os esfíncteres externos, eles são voluntários e os internos são involuntários. E aí, a nossa bexiga, ó, formou um triângulo lá dentro, ó. Né? Quando eu uno esses ósseos, eu formo um triângulo. Quando eu elimino a urina, a minha bexiga fica enrugadinha. E quando ela tá cheia de xixi, ela fica lisa. Então, quando eu elimino esse xixi e ela fica enrugada, o único ponto que não fica enrugado é o trígono da bexiga, que é esse triângulo aqui, tá? Porque as fibras musculares aqui são muito mais fortes, muito mais resistentes. Então, é a única parte que não enruga, tá? Então lembra que a bexiga é muito parecida com a bexiga de aniversário. Quando ela tá cheia, ela fica com a superfície lisa. Quando ela tá vazia, ela fica com a superfície enrugada. Belezinha? Continuando. A nossa urina é composta, então nós temos uma urininha aqui bonitinha,
composta 95% de água e 5% de substâncias nocivas. Substâncias nocivas são aquelas que não são tóxicas, que não fazem bem para o nosso organismo, então a gente precisa eliminar. Ureia, creatinina, amônia, ácido úrico são as substâncias nocivas que nós temos ali presente. Tá bom? Uretra. Então chegamos na uretra. Uretra masculina, uretra feminina. Olha que diferença grande de tamanho entre uma e outra. Então a masculina tem em torno de 16 centímetros de comprimento e a feminina 4 centímetros de comprimento aproximadamente. Isso é aproximadamente, tá? É um valor que a gente dá aproximado. E aí, então até aqui eles eram normais, tirando aqui, ó, o que eu disse pra vocês. Olha o do homem. Não tem nada em cima dessa bexiga. Olha a bexiga feminina. Olha o útero bonitinho aqui, ó, repousando em cima. Então a mulher, ela tem essa capacidade de armazenamento muito menor. Muito não, né? Um pouco menor do que o homem. Por isso que a gestante, quando ela tá passando os meses de gestação dela, cada vez mais ela vai no banheiro. Porque o nenê vai crescendo, ó, e vai apertando cada vez mais essa bexiga. E aí, mais vezes ela precisa ir ao banheiro. Então, outra curiosidade que nós temos aí sobre a uretra é que a uretra feminina, ó, ela participa apenas do sistema urinário, diferente da do homem, que nós temos essa uretra aqui, ó, que participa do sistema urinário e também do sistema reprodutor. Então passa xixizinho e passa espermatozoide pelo mesmo canal, que é a uretra, tá? Então a uretra, ela vai se iniciar lá no ósseo interno, que a gente viu que é aquele que fica logo na saída da bexiga, e vai desembocar, vai sair lá no ósseo externo, que é o buraquinho externo. Então nós, ó, mulheres, temos o ósseo externo aqui. Então as infecções que a gente fala, uma curiosidade aí, as infecções, a mulher é muito mais fácil de pegar infecção, porque nós temos aqui, ó, uretra, vagina e logo atrás o ânus. Então o ânus está muito próximo da uretra. Então para a gente pegar uma infecção urinária, por exemplo, é muito fácil, tá? Diferente do homem, que a uretra dele está aqui na frente e o ânus dele está lá atrás. E aí a nossa uretra tem a função apenas de eliminar para o meio externo essa urina. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que nós temos a parte 2, onde a gente vai estudar sobre o néfron apenas, tá? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu gostei, compartilhe e se inscreva no canal. Lembrando que nós temos uma página também no Facebook. Muito obrigada e até a próxima aula.